Eu quero falar daqui a pouco para vocês a respeito desse aumento de salários para andar de cima dos poderes aqui do Rio Grande do Sul, e o recuo do governador Sartori. Recuo oportuníssimo, né? Ele inclusive está conseguindo fazer desse limão uma limonada em função disso. Mas antes eu quero me referir ao assassinato desse promotor que na semana passada protocolou uma denúncia contra o governo, os governos Kirchner, né? Mas sobretudo contra a presidente Kirchner, em relação a um acordo que o governo fez, argentino, com o governo do Irã, dos ayatollahs, sobre aquele caso do ato terrorista praticado contra a AMIA, que representa os judeus da Argentina, né? Vocês se lembram disso aí. Eu estou falando nesse caso desse promotor, é o seguinte, porque ele foi assassinado, é um assassinato político evidente, né? E está acontecendo na Argentina alguma coisa muito parecida com o que aconteceu e continua acontecendo no Brasil. Vocês sabem que o ministro Joaquim Barbosa foi por várias vezes ameaçado de morte. Uma liderança do PT, inclusive lá do Nordeste, chegou a escrever isso no Facebook dele, ameaçando de morte. Não aconteceu nada com esse sem vergonha, né? E agora o juiz Sérgio Moro também tem sido acusado de morte no Paraná, né? Isso em virtude de quê? Eu até falo sobre isso no meu site de hoje, porque os Kirchner e o peronismo na Argentina estão para a Argentina, assim como o PT e Lula Dilma estão para aqui para o Brasil. Quer dizer, olha, nós estamos lidando com líderes perigosos e organizações políticas criminosas também, não tenho dúvida disso. Sobre a Argentina, eu quero voltar a insistir para vocês entenderem o que está acontecendo lá e a semelhança com o que aconteceu. Olha só a roubalheira que tem lá na Argentina. Está tudo aqui contado por esse livro que acaba de ser lançado aqui no Brasil, A Década Roubada, do Jorge Lanata. Comprei, estou lendo, recomendo a vocês. Eu já tinha comprado um livro antes sobre essa situação da Argentina. Aliás, até um pouco mais profundo do que esse do Lanata, que é esse aqui, Erdueno, o dono, né? A História Secreta de Néstor Kirchner, que já morreu. O homem que manejou os negócios públicos e privados na Argentina. Como essa gente que veio lá do interior da Argentina, né, se transformou nos bilionários que se transformaram, né? Os Kirchner. Esses caras são capazes de tudo, de matar, de mentir, de usar a hipocrisia, enfim, de tudo. Bom, e vamos então ao caso do Sartori. Vocês sabem, eu já falei aqui na semana passada, o governador Sartori, ele promulgou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que majora os salários dos deputados estaduais, do governador, do vice, dos secretários, dos procuradores e promotores do Ministério Público Estadual, dos desembargadores e juízes do Poder Judiciário, dos defensores públicos, dos conselheiros do Tribunal de Contas, do titular do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então é um andar de cima dos poderes, né? Bom, eu comentei isso na semana passada e tinha dito aqui para vocês, inclusive, o seguinte: olha, o governador não deveria ter promulgado isso aí, não no momento em que ele promulgou, porque ele está a exigir sacrifícios de fornecedores do Estado, está apertando o cinto, está contingenciando gastos. Essa não é a hora. Um leitor até chegou a me mandar um exemplo de um empresário. Olha, na empresa dele, ele demite os funcionários, baixa o salário de todo mundo, diz que a situação está apertada, e aí no dia seguinte aparece com Mercedes Benz novinho. Não fecha as coisas, né? Bom, a repercussão foi nesse sentido mesmo que eu havia colocado na sexta-feira aqui. Eu fiquei abismado, soube depois que uma boa parte do pessoal que assessora o governador tinha opinado, inclusive, no sentido de que ele não promulgasse. Olha, deixa para depois, ou então manda lá para a Assembleia, o presidente Gilmar Sossella que promulgue se quiser. Mas ele não poderia ter assumido esse ônus, né? Não neste momento. Não que não merecesse uma recomposição salarial, porque o governador, ele já estava há 8 anos sem receber reajuste nenhum, nem pela inflação. Mas é o momento. O problema é o momento. A repercussão foi péssima durante todo esse final de semana. Mas como ele tem ainda aquele período da graça e tal, até ficou mais ou menos por aí. Agora, nessa segunda-feira, ele tomou uma atitude que eu digo para vocês o seguinte: olha, sinceramente, eu não poderia dizer assim que fiquei totalmente surpreso, não. Mas eu fiquei assim, agradavelmente surpreso, né? Porque o que fez o Sartori? Ele e o vice dele, Cairoli.
comunicaram para a imprensa o seguinte, que durante todo o período do contingenciamento, no qual exige sacrifício dos outros, eles não receberão esse aumento de salário, renunciaram a esse aumento de salário durante esse período aí. Olha, alguém até me mandou, eu até queria ler para vocês aqui, mas não estou com a mensagem aqui. Alguém até me passou um recado dizendo para mim assim, o que você acha, o que aconteceu? Eu disse aqui claramente o seguinte, digo, olha, o governo está um pouco atrapalhado para o meu gosto nesse início de governo, porque a gente até não está acostumado com a maneira do governador Sartori agir, né? Ele tem um outro estilo, ele pesa muito bem o que ele vai fazer, ele demora um pouco para tomar decisões, no começo, né, tem que contemporizar os interesses de todo mundo. Mas enfim, o fato é que ele pegou esse limão aí e transformou numa limonada, né? Eu logo quando soube da notícia de manhã, eu fiquei pensando, puxa, ele acaba criando um problema para os outros que receberam o aumento, né? Porque como é que eles vão ficar? Se o governador e o vice abriram mão, como é que os titulares dos outros poderes, os próprios secretários de Estado, como é que eles vão agir agora, a partir de agora? Eu tive rapidamente uma resposta, né, pelo WhatsApp aqui. Primeiro, o deputado jovem Marcelo Van Hatten, do PP, distribuiu uma mensagem dizendo assim, como o Tarso deixou esse Estado um pandareco, quebrou o Estado, né, eu não tenho como não seguir a posição do governador e também renuncia a esse aumento durante o período de contingenciamento. Logo em seguida, um outro jovem deputado, Tiago Simão, os dois em primeiro mandato, fez a mesma coisa, tirou uma nota dizendo, olha, o Tarso e o PT quebraram o Estado, está ingovernável isso aí do modo como está, e esse sacrifício que o governador está se impondo, e o vice, precisa ser seguido por outros. E eu também estou aderindo. Por enquanto, olha, são 16 horas e 14 minutos, são as notícias que eu sei, não sei se outros deputados vão seguir o exemplo, se algum secretário de Estado vai fazer a mesma coisa, se os procuradores e promotores farão isso ou não, se os desembargadores e juízes seguirão o mesmo exemplo, se os defensores públicos, o procurador junto ao Tribunal de Contas. Por enquanto eu só sei disso aí. Mas são bons exemplos que mostram que nossos governantes, esses aí pelo menos, estão sintonizados com aquilo que está pensando bem. Recuar é sinal de fraqueza? Na minha opinião, não é sinal de fraqueza, não. Recuar, quando se sabe que está errado, eu acho que é um sinal de fortaleza. E isso só confirma a opinião que eu passei hoje de manhã para um outro jornalista lá de São Paulo que me perguntou o que eu achava. E eu disse para ele o seguinte, olha, você pode ter críticas a respeito até da lentidão com que o governo está decidindo as coisas nesse início. Mas eu só quero dizer para você o seguinte, nós temos aqui um governador do bem. É a impressão que eu sempre tive do Sartori, que eu continuo tendo. Nós estamos diante de um político do bem. Eu não posso dizer a mesma coisa em relação ao nosso governador anterior. Esse sim, é do bem. Vocês não vão queimar a mão se vocês disserem isso aí. Pode ter erro, isso, aquilo, mas nós estamos diante de uma pessoa do bem. E quando a gente ouve o Sartori falando, agindo, estranhamos um pouquinho, é que nós não estamos acostumados a lidar muito com políticos do bem, nem no Brasil, nem aqui no Rio Grande do Sul. Mas aqui no Rio Grande do Sul tem mais políticos do bem, sim. Eu volto amanhã.